Pessoal, vamos lá. Comecei a escrever aqui, vou gravar de novo porque achei mais interessante. Hemorragia do segundo trimestre. Primeiro, descolamento prematuro de placenta. O que fala a favor aqui, pessoal? É uma dor abdominal de forte intensidade no segundo trimestre de gestação a partir de 12, 13 semanas. Esse útero pode estar tônico, rígido, pode ou não ter sangramento se tiver um sangramento escuro, tá? É um sangramento escuro. Porque dentro da fisiopatologia você começa a ter esse sangramento no interior da decídua e com isso vai criar hematomas. E esse hematoma é o achado que a gente encontra no ultrassom. Então no ultrassom a gente vai encontrar esses hematomas retroplacentários que fala a favor do descolamento prematuro da placenta. Pode encontrar também nesse ultrassom sinais de áreas com sonulescentes ou massas complexas, mas é esse hematoma retroplacentário, ok? Qual que é o tratamento? Nós vamos internar essa paciente, nós vamos pegar 2 acessos calibroso, vamos solicitar, nesse caso aí, concentrados de hemácias, e vamos fazer uma amniotomia imediatamente. Vamos avaliar a função renal, creatinina e ureia, potássio, monitorar a diurese através de uma passagem de uma sonda vesical. E a conduta vai ser em cima se esse feto está vivo. A gente vai pegar a via de parto mais rápida. É um feto morto? A gente pode aguardar aí até 6 horas para ver se vai ter a expulsão do feto e da placenta. Se não, a gente pode considerar cesárea mais de 6 horas, aí a gente entra com a cesárea. Complicação: útero de Cavalier. O que acontece? Dependendo se esse infiltrado de sangue ocorre de forma muito grave, esse útero está extremamente comprometido, correndo o risco de perder esse útero. Então o que vai ser feito? Vai fazer massagem uterina, considerar ocitocina, considerar misoprostol, e aí vem o que a gente precisa colocar na prova, que eles vão estar lá considerando isso. Nós temos que realizar os pontos aí de Belinch, que é tipo aquele arquinho, o suspensório que marra o útero, comprimindo ele para diminuir esse sangramento, porque esse útero está tá com essa atonia uterina, ok? Está sangrando muito. Se não houver contração uterina, está indicada aí a esterectomia total nesse paciente com útero de Cavalier. Tem que entrar com antibiótico, Otaviano? Sim, pode considerar, nesse caso, a cefalotina, a cefalexina. Ok? Hemograma a cada 12 horas, avaliar a função das plaquetas, coagulopatia, isso aí é uma preocupação. E quando você for dar alta, sulfato ferroso, e é isso. Bom, quando a gente fala em placenta prévia, nós temos 4 tipos de placenta prévia: total, parcial, marginal e de implantação baixa. Lembrando sobre implantações, temos a teoria da migração. Então, para fazer o diagnóstico de placenta prévia, somente depois da 28ª semana, até lá pode ser que ainda a placenta está migrando. Ok? E qual que é a clínica? Sangramento, não tem dor, talvez um desconforto, e essa paciente tende a estar bem, palpação abdominal não vai ter dor, a ausculta dos batimentos fetais está normal, exame especular com cuidado, não se esqueça, por isso que a gente não faz toque, exatamente por causa da placenta prévia. Vamos solicitar tipagem sanguínea, hemograma completo, coagulograma,
vamos solicitar o ultrassom. E no caso de uma placenta prévia confirmada, a gente vai solicitar um ecodoppler obstétrico. Não se esqueça disso, ecodoppler obstétrico, para a gente avaliar um possível acretismo placentário. Porque caso tenha sinais de acretismo placentário, e dependendo do tipo de acretismo placentário, ou seja, quais são os tipos de acretismo que a gente tem? Nós temos a placenta acreta, increta e a percreta. Principalmente a percreta, que invade bexiga, intestino. Se tem diante de um ultrassom, de um ecodoppler obstétrico, observou sinais aí dessa invasão, nós temos que considerar em não retirar a placenta e fazer uma ligadura do cordão próximo à implantação da placenta, né? E vai fazer uso posterior de metotrexate. Ok? Então não se esqueça, acretismo placentário é uma complicação. Falando em complicação, qual outras complicações diante de uma placenta prévia? Você pode ter uma miniorrex prematura, ou seja, essa bolsa pode se romper antes do tempo de contração, antes de iniciar o trabalho de parto, pode ter hemorragias graves e o acretismo. Beleza, pessoal? E a conduta? Qual vai ser a conduta? Bom, a placenta prévia, você tem duas situações. Você tem a conduta expectante. Quando? Menos de 37 semanas. Se você vai internar essa paciente e vai manter um repouso relativo dessa paciente, vai reservar concentrado de hemácia se ela está internada. Se está entre 24 e 34 semanas, corticoterapia, betametasona, 12 miligramas intramuscular, 2 doses em 24 horas. Está feita aí, né, a ação da corticoterapia. Nós temos que, lembrando, administrar o anti-D, a imunoglobulina D, se essa mãe é RH negativo e o pai positivo ou desconhecido. Ok? Alta para acompanhamento ambulatorial deve ser individualizado. Quando você vai fazer o tratamento expectante e ainda mandar para casa? Bom, segundo a idade gestacional, se é muito nova ou muito mais velha, menos de 14, menos de 15 anos ou mais de 35, a gente vai fazer uma observação mais de perto. Se o sangramento foi, né, grande, se você não está sentindo confiança nessa paciente, ou se a distância da casa dela até o hospital é longe, eu vou manter essa paciente internada com certeza. A conduta ativa é mais de 37 semanas. Mais de 37 semanas. Ou esse sangramento está um sangramento abundante, independente da idade, nós vamos internar essa paciente e vai estabilizar. Afinal, tem um sangramento aí acontecendo, reservar concentrado de hemácias e, se é mais de 37 semanas, eu considero cesárea. E o parto? Parto normal? Quando? Bom, se essa gestante está com mais de 37 semanas, já está em trabalho de parto e ela apresenta uma placenta marginal ou baixa, ou seja, a placenta está próximo ao orifício cervical interno ou até 1 centímetro dele, não cobrindo ele, a gente pode considerar o parto vaginal nesse caso aí. Não se esqueça, parto vaginal, nesse caso, placenta marginal ou essa placenta de implantação baixa. Beleza, pessoal? Agora, para finalizar, a rotura uterina. Essa rotura ela pode ser total ou incompleta. A incompleta é aquela que o peritônio parietal ainda está intacto. Geralmente ela não é complicada, dá para levar aí esse parto, essa gestação com muita observação, muito repouso. Agora, o quadro clínico que vai apresentar esse quadro clínico aí?
ela vai ter essas contrações subentrantes, ela vai ter uma sensação, dentro do caso clínico, de uma dor lancinante, uma dor abrupta e hipogástrico, seguido de uma calmaria. Isso quando é uma rotura instalada. Quando é uma iminência de rotura, você tem aquela síndrome, a síndrome de distensão segmentar, que é a de Bent-Fromel, que tem aquele anel próximo ou contíguo à cicatriz umbilical que separa o corpo do segmento inferior. Os ligamentos redondos estão, né, retesados e desviados para frente. Isso aí é sinal de uma iminência de rotura. Ok? Então é o Bent-Fromel, que esse anel é próximo ou contíguo à cicatriz umbilical que separa o corpo da parte inferior do útero. Ok, pessoal? E aí, vamos lá. Quais são os fatores predisponentes? Predisponentes. Se tem uma cicatriz uterina anterior, que naquela cicatriz pode se romper. Se tem multiparidade, acretismo placentário, se é um trabalho de parto prolongado, isso fala a favor. Agora, quais são os fatores que vai determinar? Fatores determinantes. A hipercontratilidade uterina, por exemplo, o excesso de ocitocina. No caso, um parto obstrutivo, uma desproporção cefalopélvica, ou seja, as dimensões ali não estão favoráveis para a descida desse feto e vai fazendo força, levando à ruptura uterina. O uso de um fórceps muito alto, no caso diante de curetagens, pode romper também esse útero. E a conduta, né, quando diante de um diagnóstico confirmatório, em primeiro lugar, deve-se estabilizar essa paciente, fazendo um ABCD, né, vias aéreas, oxigênio, 2 acesso, cristalóide, 1000 litros de solução cristalóide em cada acesso, sonda vesical para avaliar a diurese e vamos entrar com uma laparotomia imediatamente. Ok? A conduta pode ser desde uma estereorrafia ou uma esterectomia. Ok, pessoal? Então tá aí. Esses foram, né, situações de hemorragia no segundo trimestre.